Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre AIGE. O que é AIGE? É a Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essa ação é uma ação muito importante dentro do processo eleitoral e, inclusive, ela pode ser proposta mesmo após as eleições. Então fique aqui comigo nesse vídeo. Se você ainda não segue nosso canal, segue, curta, compartilhe com seus amigos e vamos comigo até o final para você entender do que se trata essa nossa ação tão poderosa dentro do direito eleitoral, que é a AIGE. Mas afinal, o que é essa AIGE, essa Ação de Investigação Judicial Eleitoral? É uma ação que visa proteger a legitimidade das eleições. Ela está prevista lá no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, e lá nós temos todo o procedimento de como essa ação deve proceder quando proposta na Justiça Eleitoral. Então, o artigo 22, ele traz o procedimento dessa ação e quem for propor essa ação é só ir lá que tem todas as normas de como deve ser feita e como deve seguir dentro da Justiça Eleitoral a partir do momento da propositura dessa ação. E o que a AIGE investiga? Como que a gente consegue fazer essa ação se nós soubermos de alguma coisa irregular? A AIGE, ela é a ação que, como eu disse, visa proteger a legitimidade das eleições e ela visa coibir tanto o abuso de poder político, que é quando se usa a máquina pública, isso a gente vê muito quando tem um candidato da atual gestão que está indo à reeleição, ou quando tem também um prefeito que está na gestão, a gente fala que está ocupando a gestão naquele momento, ocupando a máquina pública, e que ele é a favor de algum dos candidatos. E nesse caso, usa a máquina pública para favorecer certa candidatura, isso é o abuso de poder político. O abuso de poder econômico é quando o candidato não respeita as normas eleitorais e abusa realmente do poder econômico. Usa dinheiro de forma ilegal, não declara esse dinheiro em contas de campanha, não faz com que essa movimentação financeira da sua campanha seja rastreável pela Justiça Eleitoral e também usa dinheiro para compra de votos, para pressionar pessoas a votarem nele. Então isso também caracteriza como um abuso de poder econômico. E é muito comum nós vermos isso, pessoas comprando voto com cargos ou com dinheiro realmente ou com qualquer outro tipo de coisa. O abuso de poder é proibido nas eleições e pode ser coibido com a AIGE. A AIGE também ela pode ser usada quando houver o uso indevido dos veículos de comunicação. Então, se os veículos de comunicação for favorável a um candidato, desproporcional ao outro e ferir a legislação eleitoral, também, se houver irregularidades, pode ser proposta uma AIGE com esse fim. Então, recapitulando, a AIGE ela pode ser proposta caso tenha sido cometido um abuso de poder político, abuso de poder econômico ou o uso indevido dos meios de comunicação para favorecer candidatos. Então, qual é o objetivo dessa ação? O grande objetivo da AIGE é fazer com que todos os candidatos sigam as regras eleitorais e que os gastos e que a forma de fazer campanha ela tenha uma proporcionalidade, que todos os candidatos consigam ter uma igualdade de oportunidade entre eles. Então, além de nós termos um teto de gastos que já é previsto pela Justiça Eleitoral, pouco antes de começar ali o período eleitoral, nós temos um limite de gastos e esses candidatos devem respeitar isso, também devem respeitar a legislação em relação ao uso devido dos bens e dos recursos que essa campanha terá. Então não se pode fazer uso de dinheiro além desses que tramitaram na conta de campanha sob pena de ser caracterizado como abuso de poder econômico e também inclusive aquele famoso caixa 2 que é proibido na legislação eleitoral e nas campanhas políticas no Brasil. E quem pode propor a AIGE? Quem pode fazer essa ação? Para quem não é da área do direito, e eu sempre falo, eu gosto de explicar os termos, porque os nossos vídeos aqui não são somente para advogados ou para pessoas da área do direito que estão buscando se informar sobre o conteúdo, mas também para o público em geral, que muitas vezes nunca estudou os termos técnicos do direito. Então, propor uma ação é o mesmo que fazer uma ação. Então, quem pode fazer essa ação? Quem pode propor a AIGE? Os partidos políticos, as coligações, os candidatos ou o Ministério Público. As pessoas, em geral, cidadão comum que não se encaixa nessas 4 possibilidades aqui, que não tem legitimidade para propor essa ação, não tem como ir lá e fazer a ação por ele próprio. Mas ele pode fazer uma denúncia para o Ministério Público caso ele descubra que houve um abuso de poder político, um abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação.
Então, a pessoa que descobre, tem uma prova nesse sentido, de que ela soube que houve um abuso nas eleições, ela pode denunciar ao Ministério Público, que este irá fazer a ação, irá propor a ação à AGE. E uma coisa muito importante que precisa saber é que a jurisprudência, o entendimento da justiça eleitoral é de que esse ato praticado, esse abuso de poder político, o abuso de poder econômico ou uso indevido dos meios de comunicação, ele não precisa ter a capacidade de alterar o resultado das eleições. O simples fato de praticar uma ilegalidade dessa na eleição, mesmo que isso não tenha lhe trago votos, já macula todo o processo eleitoral e já pode ser proposta a ação. Então não precisa se provar que aquela ilegalidade, aquela compra de voto, aquele abuso de poder político, abuso de poder econômico ou abuso dos meios de comunicação social foi necessário ou foi importante para modificar o resultado da eleição, para ser favorável para que aquele candidato fosse eleito. O simples fato, repito, o simples fato de praticar um desses crimes eleitorais, desses abusos de poder, é suficiente para que haja as punições cabíveis. E até quando que essa AGE pode ser proposta? Eu disse para vocês lá no início que é uma ação que pode ser proposta mesmo após o período eleitoral, mesmo após já ter passado as eleições. A AGE ela pode ser proposta lá do dia 16 de agosto, né, a partir dos momentos de registro de candidatura, até o dia da diplomação. Em regra, a diplomação ela ocorre até o dia 19 de dezembro. Então, nesse período aí, entre os dias 15 de dezembro, mais ou menos, e aí teria que propor essa ação. Depois disso, a gente tem uma outra ação, mas disso eu falo para vocês mais para frente. Mas a gente tem uma exceção em relação a esse prazo de propositura da AGE. Quando se trata de ações de AGEs para verificar condutas vedadas que estão previstas lá no artigo 73 da Lei 9.504, nesse caso, a propositura dessas ações elas têm que ser feita entre o período do registro e o dia da eleição. A gente não estende esse prazo até o dia da diplomação, caso seja uma AGE por conduta vedada prevista lá no artigo 73 da Lei 9.504. Mas aí vocês me perguntam, caso essa ação seja julgada procedente, a Justiça Eleitoral reconhece essas provas que foram colocadas nessa ação e o que acontece com essa pessoa? Pois bem, se esse processo ocorrer durante o período eleitoral, ainda não houve eleição, a gente não sabe se a pessoa foi eleita ou vai ser eleita, nesse caso, se houver uma condenação nesse sentido, o candidato ele vai ter o seu registro cassado, a inelegibilidade por 8 anos. Mas caso a pessoa já tenha sido eleita, o candidato que praticou esse tipo de ilegalidade já tenha sido eleito, será cassado o mandato e os seus votos são tornados nulos e a pessoa, a chapa no caso, que aí nesse caso vai o candidato e o vice na ação, é cassada a chapa, a inelegibilidade por 8 anos e os votos dados naquela chapa são nulos. Consequentemente, terá uma nova eleição, porque aqueles votos são tornados nulos. Então, para finalizar, a AGE é uma ação muito importante dentro do direito eleitoral e dentro do processo eleitoral. Eu sempre friso que, caso alguém saiba de uma prova de alguém que cometeu algum tipo de abuso de poder político, abuso de poder econômico, que são os mais comuns, mas também sobre o uso indevido dos meios de comunicação, que faça uma denúncia ao Ministério Público, porque o processo eleitoral tem que ser algo sério. A gente não pode aceitar que tenha esse tipo de coisa dentro do processo eleitoral. Esse era o nosso tema de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Muito obrigada pela sua audiência, até mais, tchau, tchau.